Então, Susan, essa é uma operação de altíssimo risco, não é? Entrar na cidade de Gaza, a última bastião do controle do Hamas. Existem muitos riscos. Muitos civis de Gaza ainda permanecem lá e, claro, há também o risco para os soldados das Forças de Defesa de Israel. E, claro, os reféns, com cerca de 20 ainda vivos. O que você sente? Israel deveria negociar com o Hamas agora ou continuar avançando? Sim, antes de responder, quero expressar meu apoio às famílias dos reféns. Após o 7 de outubro, eu vim para Israel e tive a honra de conhecer duas famílias. Uma é da Orlevi e do Shlomo Mansur. Então, eu entendo que as famílias dos reféns querem um acordo a qualquer preço. Mas um dos principais objetivos da guerra é eliminar o Hamas. O Hamas está de pé por um fio. O sofrimento em Gaza é enorme porque os terroristas do Hamas se escondem entre civis. Então, por que recuar agora? Apenas termine o trabalho para que os habitantes de Gaza possam ser livres. Israel poderia se livrar dessa situação absurda. E a liderança do Hamas repetiu constantemente que, quando tiverem a oportunidade, cometerão outro 7 de outubro. Não invejo o governo israelense. É realmente uma tarefa muito difícil. Você tem as famílias dos reféns, tem muitos israelenses pedindo por um acordo. Você tem muita pressão internacional. E a mídia internacional, eles fazem um ataque coordenado contra Israel, dizendo que está acontecendo um genocídio em Gaza, que Israel está propositalmente deixando o povo de Gaza passar fome. E todas nós sabemos que isso é uma mentira. Todas nós sabemos que é uma mentira. Quero dizer, se olharmos os números, o crescimento populacional em Gaza é constante. Quero dizer, como você pode falar sobre genocídio se a população está aumentando? Desculpe. Eu acho que o governo israelense deveria sair. Eles deveriam continuar. Eles deveriam continuar. Tudo bem. Ariel, estamos recebendo informações de que outra proposta foi apresentada ao Hamas que envolveria a entrega de todos os reféns sem acordo em fases, sem retirada por etapas. O que está acontecendo agora em relação às negociações? Em que ponto estamos com isso? Pelo que entendo, nada está acontecendo oficialmente ou extraoficialmente. Proposta da Lista Hong da Air Media e de New Woodcuff. Pelo que eu entendo, essa é uma proposta israelense que já foi entregue aos mediadores na semana passada, se não antes disso. Isso resultaria em um período de 6 meses de cessação das hostilidades entre as partes, com a libertação de todos os reféns vivos no primeiro dia do cessar-fogo. Mas eu não quero me aprofundar demais nos vazamentos ou nas especulações, porque no fim das contas temos as famílias dos reféns que estão esperando por cada palavra, cada desenvolvimento, e no final essa escalada, o avanço das forças israelenses em direção à cidade de Gaza, uma área onde oficiais das forças de defesa de Israel disseram às famílias dos reféns que não sabem onde todos os reféns estão. Isso pode colocá-los em perigo. Somei isso às ameaças do Hamas de matar reféns se as forças israelenses se aproximarem demais, como visto durante a guerra, gerando grande estresse às famílias dos reféns. Mas no final das contas, você sabe, né? Perseguir o objetivo de derrotar o Hamas é dificultado pelo objetivo de tentar proteger os reféns. As forças de defesa de Israel executam ambas as missões ao mesmo tempo, sendo impossível separá-las, impactando a outra. Tudo bem, obrigada às duas. Bem, parte da pressão sobre Israel vem do Egito. O ministro das Relações Exteriores do Egito acusou Israel de praticar limpeza étnica em Gaza e chamou de ridícula a ideia de que o deslocamento seja voluntário. Fadel Abdelati respondeu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que na sexta-feira acusou o Cairo de manter os habitantes de Gaza presos em uma zona de guerra contra sua vontade. Minha próxima convidada alerta que Israel subestima a raiva do Egito sobre a guerra. Juntando-se a nós, Khaled Hassan é especialista no Egito e pesquisador de segurança nacional e política externa. Bem-vindo ao programa, Khaled. Ótimo te ver. Israel estava complacente antes da guerra do Yom Kippur, nos anos 70 foi complacente antes de 7 de outubro, com consequências desastrosas. Está cometendo o mesmo erro com Israel, com o Egito, me desculpe. Sim, obrigado por me receber, Laura. Então, Israel tem um desafio muito sério quando se trata de análise de inteligência. Israel tem capacidades incríveis. Sabe, eles conseguem descobrir quem está fazendo o quê, quando estão fazendo e como estão fazendo. Mas acho que Israel tem um desafio sério quando se trata de avaliação de risco, porque geralmente eles olham principalmente para a intenção. Eles decidem assim e entendem que, para os egípcios, qualquer risco significa capacidade e intenção. Então, se alguém é capaz de te atacar, mas não tem a intenção, é aí que Israel basicamente enfrenta dificuldades.
Eles sempre dizem que o Egito faz isso só para acalmar a sua população. Isso é só apaziguamento, mas eles não pretendem agir. Acredito que enfrentamos aqui um desafio fundamental, pois a maioria dos israelenses, inclusive altos oficiais militares e de inteligência, argumenta que isso não acontecerá, já que o Egito sabe que basicamente destruiria seu próprio exército e economia. Mas isso é igual ao que tivemos antes da guerra do Yom Kippur. Isso é a mesma coisa que tivemos com o Hamas, que o Hamas nunca atacaria porque eles sabem que isso seria o fim. Sinceramente, parece que os israelenses não aprendem com esses erros. Um argumento usado é que, no mês passado, Israel e Egito fecharam um acordo de dólares americanos, 35 bilhões, para Jerusalém fornecer gás ao Cairo, o maior já feito por Israel. Mas nós não sabemos se esse acordo ainda está acontecendo? Fale com a gente sobre isso. E também, você acha que a cooperação econômica de longo prazo entre Israel e Egito pode impedir o tipo de hostilidade sobre o qual estamos falando? Então, o que é muito interessante sobre o Egito, na verdade, eu estava conversando com algumas das pessoas mais seniores e alguém em quem eu realmente confio no Egito, e ele é realmente sênior quando se trata desse tipo de comércio entre Egito e Israel. Como você sabe, isso é controlado principalmente pela inteligência egípcia. E ao contrário do que muitas pessoas disseram, sabe, elas disseram que isso é um indicativo de desescalada. Isso é um indicativo de que, sabe, teremos paz por muitos anos. E eu disse, isso foi puramente comercial, aliás, e agora parece. E, sabe, de acordo até mesmo com o primeiro-ministro Netanyahu, que segundo relatos, procedimentos sobre isso, ou instruções relatadas sobre isso, que o acordo está sendo mantido até que o Egito forneça garantias de que não vai violar o Tratado de Paz de Camp David, o que novamente mostra que isso, na verdade, não faz parte de nenhum acordo maior ou mais amplo que traga paz e todas essas coisas. É totalmente comercial. Sinceramente, não acho que vá avançar, talvez só seja pausado por um tempo. Os egípcios, aliás, têm boas alternativas e não precisam disso urgentemente. É ótimo ter, mas não seria algo que os desmontaria completamente. Só mais um comentário. O Egito tem muita confusão porque a presidência no Egito quer uma coisa. A comunidade de inteligência quer outra coisa. Então sim, esse acordo foi essencialmente elaborado pelo ex-chefe da inteligência do Egito, o general Omar Suleiman, que queria, em suas próprias palavras, consolidar a paz com Israel através do comércio. Esse não é mais o caso. Estamos seguindo em uma direção completamente diferente. Interessante. E quanto aos objetivos de longo prazo do Egito em relação à faixa de Gaza? Eles querem a destruição do Hamas ou preferem sua sobrevivência? O Egito não quer a destruição do Hamas de jeito nenhum, e isso nem é mencionado na mídia israelense. Apesar do fato de que o Egito quer que o Hamas seja, de certa forma, você sabe, inofensivo em termos de realizar ataques no Sinai e todas essas coisas, e de coordenar com terroristas no Sinai, o Egito não quer que o Hamas seja destruído, porque isso dá ao Egito sua última vantagem estratégica sobre Israel de muitas maneiras e também em relação ao seu relacionamento com a Europa e os Estados Unidos. O Egito recebe muita ajuda por ser mediador. Se o Hamas sumir, isso termina. E isso tem um enorme valor estratégico para o Egito. Então, obviamente, eles estão fazendo tudo o que podem para manter esse relacionamento e garantir a sobrevivência do Hamas. Israel deveria se preocupar mais e levar a ameaça do Egito mais a sério, na sua opinião? Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu está sendo honesto. Vimos relatos de oficiais da inteligência egípcia conversando com a mídia egípcia e dizendo que agora não recebemos mais delegações de alto escalão de Israel. Sempre que, você sabe, nas últimas semanas não estamos recebendo ninguém de alto escalão de Israel para discutir você sabe, o acordo e tudo o que está acontecendo. Então, parece que há algum tipo de, você sabe, Israel está de certa forma supervisionando o Egito ou deixando o Egito de lado. Os egípcios falam abertamente sobre isso. Você também tem que ter em mente que Israel nem sequer respondeu à proposta de cessar-fogo liderada pelo Egito. Eles nem responderam a isso de várias formas. Então, sabe, Israel... É realmente cauteloso? Sim, acredito que sim. E, para ser honesto, eu gostaria que eles fossem ainda mais cautelosos. Khaled, adorei conversar com você. Obrigada, Khaled Hassan.